Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Rodrigo Terra e estou apresentando mais um episódio da temporada de Inspiração Empreendedora da Fundação Aduane, que conta histórias de empreendedorismo, histórias de sucesso e histórias sobre pessoas e empresas que ajudaram, de certa forma, a mudar o mundo. Estou aqui hoje com a Sara Lucena, ela é CEO e fundadora da Mapa, mais um case incrível que eu estou conhecendo, estudei para conversar com você e o papo que a gente teve aqui antes foi incrível e vai ser um prazer dividir sua história com todo mundo. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, dizer que é uma honra escutar uma história tão legal e obrigado, queria que você se apresentasse, por favor. Rodrigo, obrigada a você, obrigada a todo mundo que faz parte, né, para produzir um podcast como esse. Para mim é um prazer gigante estar dividindo a história da Mapa e também, de alguma forma, aportando a todo o ecossistema de empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico. Uhum. Acredito que é um dos momentos mais interessantes para ser empreendedor, e a Mapa busca formar parte, né, dessa transformação que a gente vem construindo dentro da tecnologia, da inteligência artificial, da análise de dados e por aí vai. Para me apresentar um pouco, meu nome é Sara, como o Rodrigo muito bem trouxe. A gente vem construindo a Mapa nos últimos 3 anos. Eu sou brasileira, nordestina, venho da Paraíba, mas já faz muitos anos vim morar em São Paulo, depois fui morar no Uruguai, que é onde de fato começa a nossa trajetória com a Mapa. Um dos meus sócios é uruguaio, depois a nossa equipe também é toda distribuída pela América Latina. E a gente se orgulha muito de ser uma equipe latino-americana construindo para transformar e impactar o ecossistema latino e o continente latino, né? A Mapa é uma empresa que analisa dados e comportamento a grande escala Uhum. para ajudar empresas a contratar mais rápido e mais barato, com um nível de precisão nunca antes visto. Sim, Isso porque a gente entende, Rodrigo, que a conexão entre as pessoas é 100% basada na química, né, e a gente busca conhecer o que faz cada pessoa única para a partir disso conseguir criar essas conexões que ajudam elas a se transformarem em tudo que elas podem ser. incrível. Mas fala de você, de onde você vem, o que que você fazia antes da Mapa, Bom, e como você chegou na Mapa, né? Como assim, putz, tive uma ideia ou então tropecei num lugar e descobri um problema. total. Eu sou bem generalista, né, o meu background ele começa dentro da comunicação e do jornalismo. Uhum. De fato vim estudar jornalismo aqui em São Paulo, na PUC São Paulo, e já logo dentro do primeiro semestre, os primeiros anos de universidade, comecei a trabalhar e fui para o mercado publicitário, né. Eh, por que o jornalismo naquela época? Porque eu sempre fui muito curiosa por padrões, eu queria estudar jornalismo investigativo e acreditava que existia aí uma enfim, uma possibilidade de somar valor para o mundo a partir da identificação desses padrões, da análise desses casos, de trazer luz para coisas que as pessoas pareciam que, não conseguiam conectar. E entrei no mercado da publicidade como primeiras oportunidades e foi quando eu descobri o marketing de performance e me apaixonei, porque o marketing de performance tem a ver com a identificação de padrões, né. Uhum. Tem a ver com entender o comportamento das pessoas e ajudar na toma de decisão, e ajudar também as empresas na identificação desses usuários, consumidores, clientes, etcétera, que vão melhor interagir e converter dentro dos seus negócios. E nessa trajetória eu comecei a trabalhar enfim, diversas agências, depois passei a trabalhar de forma independente, aí trabalhei com grandes marcas, como é o caso da Netflix, da Natura, até que se deu a oportunidade de trabalhar numa fintech no Uruguai para ajudar, eles a tocarem toda a estratégia de marketing de performance em todo o continente latino-americano. Foi uma experiência maravilhosa, num mercado que não me apaixonava. Ao mesmo tempo que foi muito enriquecedor, porque eu tive uma oportunidade incrível e eu sou muito grata a isso, de ter identificado e conhecido as mais diferentes culturas da América Latina, ter podido
interatuar com um time de mais de 50 pessoas, de ter ajudado a empresa a crescer com um ROI de 7 vezes anual, Uhum. foram grandes vitórias. O mercado financeiro no qual eles estão inseridos é um mercado muito agressivo e é um Sim. mercado eh, muito frio mesmo, né? E depois de 5 anos eu sentia um pouco de falta de entender, puxa, esse superpoder, né, que me Uhum. foi concedido de entender como as pessoas se comportam, de entender como as pessoas, de identificar esses padrões de comportamento, de identificar esses padrões de consumo, de identificar o que fazem essas pessoas, elas, né? Será que existem oportunidades de aplicar isso dentro de Uhum. outras perspectivas? E o meu sócio, que é uruguaio, com o qual, enfim, a gente formou a Mapa juntos, ele também trabalhava nessa empresa. O Pablo, ele é economista, enfim, tem uma trajetória incrível também em modelagem de dados e análises de comportamento. A gente falava sobre isso com frequência e dizia, acho que aqui tem um mercado. E naquele momento estava toda uma discussão sobre a uberização das relações de trabalho. Não sei Uhum. se você vai lembrar, mas há uns 3, 4 anos atrás isso se fez muito forte. E a gente falou, poxa, acho que dá para a gente criar alguma coisa que seja eh, justa e flexível ao mesmo tempo. Acho que Uhum. as pessoas já não têm que mais que escolher. Sabe essa velha falácia de que ou é sustentável ou é economicamente positivo? Uhum. Não, acho que precisa e pode ser as duas coisas. E a gente falava a mesma coisa sobre as relações de trabalho, né? O assunto trabalho para mim sempre foi muito central. Eh, Na minha família, o meu pai é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma referência dentro do trabalho para mim, porque é um cara que se fez, é um self-made man, ele é um artista plástico, então uma das profissões mais difíceis É verdade. de se fazer, sobretudo no Brasil, num país latino-americano, sul-americano. Uhum. E ver como ele construiu isso também sempre foi uma inspiração. Então, o assunto trabalho sempre teve muito presente na nossa trajetória. E quando a gente discutia isso das relações de trabalho, a gente falava, puxa, acho que tem uma possibilidade. E aí a gente criou o nosso primeiro produto naquela época, que era um Frankenstein, uma mescla de uma mescla de benefícios para profissionais independentes. Então a gente oferecia férias, licença parental, etc. Uhum. E marketplace, né? Essa conexão entre as empresas e os profissionais. E aí a gente cometeu talvez o primeiro grande erro que todo empreendedor de primeira jornada comete, que é demorar muito tempo para chegar no mercado e Uhum. quando chegar no mercado descobrir que ninguém quer pagar por isso. É. Que até a gente conversava antes de Sim, entrar no sim. podcast, né? Que às vezes a gente primeiro desenvolve e depois vai encontrar cliente, que na verdade a jornada é a oposta, né? Primeiro a gente Sim, entende sim. a dor e depois a gente vai desenvolver. Mas quando a gente descobriu isso, nunca teve plano B. Rodrigo, para ser bem honesta com você, a gente somos pessoas muito focadas em chegar a reiterar e buscar a solução e buscar o resultado, que é a essência, inclusive, da minha trajetória do marketing de performance, Uhum. né? Você que vem de agência também sabe que é isso, é prova e erro, e você vai afinando e afinando e afinando. Sim, Então a sim. gente aplicou a mesma estratégia com a Mapa e foi aprendendo várias coisas nessa jornada. Eu escutando você falar, é muito diferente o que você propõe, porque quando você faz mídia de performance ou um planejamento de marketing, você vê ou características muito genéricas e com certeza zero da personalidade da pessoa. Eu acho que até na provocação que a inteligência artificial tem hoje, de que é muito frio, muito distante e que nunca vai conseguir ter emoção, Tá, tá. pelo que eu estou entendendo, existe essa conexão entre os dois mundos, né? De o que é a emoção, o que é um sentimento, num tom da palavra, do discurso, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, com se compra ou se não compra, que horas compra, que é a informação que a gente tem hoje numa campanha de performance qualquer. Totalmente. E a nossa a nossa crença é que os processos eles estão quebrados e as pessoas são tão
reácias à publicidade ou mesmo a processos de recrutamento, justamente pela desumanização desses processos, né? Quantos de nós já recebemos uma série de ads que não tem nada a ver com Sim. o que a gente está buscando, ou com nada a ver com o que a gente acredita, ou participou de processos longuíssimos que não te dão nenhuma resposta ao final, ou quando te dão, você entra numa organização que, puta, não tem nada a ver com você, Sim. né? Então, o nosso ângulo na Mapa é entender gente como gente. Mas gente como gente, inclusive, percebendo que as subjetividades, elas podem ser identificadas, mapeadas e podem ser usadas em benefício do ser humano, né? Então, todas os aspectos que te fazem você, Uhum. esses aspectos eles podem ser identificados, né? A gente pode ter uma conversa aqui, você me contar de você e você sabe, né, eh, quem você é e você sabe e às vezes até você não sabe, mas a forma como você se comunica entrega muito de quem você é. Uhum. Por isso que a gente ama voz e a interseção com inteligência artificial, porque também o cérebro humano, ele tem é fantástico, mas ele tem também limitações de conexões, né? Da quantidade de informação que você consegue conectar ao mesmo tempo que a máquina não tem, Uhum. né? Você consegue juntar um monte de informação e, enfim, conectar cada um desses pontos de dados para chegar numa resposta muito mais assertiva, sem bias, sem percepções anteriores, sem preconceitos e por aí vai. Então, por isso que a gente acredita muito nessa interseção, não da tecnologia, não da inteligência artificial eh, ganhando o espaço humano, mas sim funcionando como uma ferramenta potencializadora Uhum. das nossas capacidades de conexão. Dá um exemplo prático pra gente de como funciona, né. Você me contou um monte de coisa legal, aplicação em centrais de atendimento, em entrevistas de emprego, definição de vagas. Conta de forma, assim, prática, né, tentando dar um exemplo, Perfeito. por favor. Vamos falar de um processo de seleção, né? Hoje, todas as pessoas que desejam encontrar um emprego, uma vaga, junto com algumas das principais e melhores empresas do mundo nos Estados Unidos, trabalhando de forma remota desde a América Latina, podem acessar a Mapa e buscar entre as centenas de oportunidades que a gente oferece. Por que as empresas escolhem a Mapa? Né? As empresas escolhem a Mapa porque a gente facilita todo o processo de screening e verificação. Não só para as empresas, mas também para os candidatos, porque no final do dia, de nada serve participar de um processo extremamente longo para chegar depois de meses e receber um não. Ou Uhum. depois de meses até receber um sim, mas entrar numa companhia que não está alinhada com seus planos a futuro. Sim. Né? Então, o que a gente faz? Em vez de que o candidato tenha que perder tempo criando perfis, colocando nome, sobrenome, experiência profissional e por aí vai, toda essa informação a gente já traz do candidato através do próprio LinkedIn, de outras fontes de dados, das redes sociais, enfim, tudo que exista de presença digital, com, obviamente, consentimento e autorização, a gente traz para facilitar esse processo, então ele não tem que perder tempo nenhum Uhum. na parte burocrática do processo. Né? E depois a gente cria um contexto, um processo de cenários, né? Que são pequenas perguntas, são de 3 a 4 perguntas máximo, que tem uma duração total de menos de 5 minutos, em que a gente vai colocar esse candidato dentro de determinados contextos. Então, em vez de te perguntar se você trabalha bem em equipe, eu vou te dar um contexto onde Uhum. você tem que trabalhar em equipe, entender como que você reage a esse cenário, né? Como o seu nível de estresse flutua, como o seu pensamento lógico se dá, qual que é o seu tipo de preferência de interação e por aí vai, para a partir disso traçar um perfil muito mais completo, muito mais holístico Uhum. de uma pessoa e não se limitar ao que você exatamente falou, né? Tipo, esses dados de comportamento e consumo duros, que ao Sim. final do dia coloca todo mundo dentro de uma caixa e não entende as subjetividades como a razão pela qual as conexões funcionam ou não. Uma vez se termina esse processo, a Deixa eu só gente já. desculpa, só Ah, para por favor. então, a gente pode entrar no site da Mapa, eu agora, você, o Matheus aqui, e se inscrever e fazer esse pré-screening aí. Exatamente.
E aí isso vai me conectar com vagas que também existem no site da Mapa. Exatamente. E se a vaga que você se candidatou não é ideal para você, a partir do seu perfil a gente já te conecta com as que se são. Incrível. E te avisa a respeito disso para que você participe do processo. Então a gente reduz toda essa carga inicial e as empresas com uma, duas entrevistas já tomam uma decisão. Então um processo que originalmente demoraria 2, 3 meses, na Mapa demora 5, 10 dias. Entendi. E a mesma coisa serve para a empresa, porque existe uma dificuldade muito grande das empresas de fazer uma descrição correta da vaga. Acaba se pegando coisas muito básicas, saber Word, pacote Windows ou ter relacionamento com equipes ou proatividade. E isso é muito básico, né, como você falou. É claro que a pessoa vai dizer que é proativa, que ela se dá bem com pessoas, mas você ajuda também a empresa a definir a vaga, escrever a vaga? Sem dúvidas. E quando a gente fala de química, a gente fala disso, né? Não existe só o organismo candidato, existe também o organismo empresa. E se você não conhece o organismo empresa tanto quanto você conhece o organismo candidato, essa conexão, ela, ela não pode nunca ser unilateral, né? Então, a gente ajuda as empresas, inclusive, a entenderem, a partir também da análise de comportamento dos hiring managers, dos gerentes ou donos do negócio, qual é essa cultura e quais são essas microculturas também, né? Porque a gente fala de cultura, mas cada equipe às vezes é uma microcultura, para que as conexões sejam realmente assertivas. E então a equipe interna, os funcionários, também fazem o teste? A gente tem uma conversa de 15 minutos, 15, 20 minutos máximo com a pessoa responsável pela posição, então o chefe direto de contratação. E a partir disso, e dependendo do tamanho da empresa, também com o dono da empresa, né? O CEO, por Sim. exemplo. Porque aí a gente consegue ter a visão desses dois eh, eh, stakeholders, né? Players principais, sobre como eles querem traçar a cultura e como é o real comportamento dessas equipes. Conta pra gente um exemplo prático, pode ser um dos que a gente falou. Fal Um exemplo prático das empresas. é, você Então, falou da Vivo, falou de vou dar um exemplo que eu acho que é super interessante, né? A gente trabalhou. O nosso coração tá com startups e pequenas e médias empresas. Eu acho que é uhum, onde a gente consegue ver o maior valor, apesar de que também trabalhamos e adoramos os nossos clientes que são corporativos. Em startups e pequenas e médias empresas, o impacto das pessoas, ele tende a ser amplificado, né? uhum. Porque são equipes menores e por aí vai. Então, um exemplo, acho que é super interessante de trazer à mesa, um cliente nosso, uma startup do universo agrotech, Uhum. tinha uma posição muito desafiadora para ser preenchida, porque era uma posição que exigia não só um background técnico muito grande, porque ele precisava vender, mas vender com conhecimento em 3 países diferentes, sendo esses 3 países em continentes diferentes. Então, um país na Oceania, um país na África e um país na América Latina. E precisava, enfim, trazer uma bagagem de conhecimento e de idiomas, etc. E que eles não conseguiam encontrar o perfil, mas não pelas características técnicas, não conseguiam encontrar o perfil pelo tipo de candidato que eles estavam buscando. E essa vaga eles tinham aberto há mais de 10 meses. Né? Quando eles sentaram para trabalhar com a Mapa, a gente teve essa conversa de 15, 20 minutos, a gente entendeu o perfil dessa empresa e o que era fundamental, e a gente descobriu que, por exemplo, para trabalhar dentro dessa organização, a pessoa que estava por vir, precisava sim ou sim ser capaz de falar em números, que é Uhum. uma dificuldade que muitos vendedores têm. Vendedores geralmente conseguem falar em números quando se trata de fechar os negócios, de tamanho do contrato e etc., mas não em tamanho de mercado, em entender Uhum. projeção e etc. Então, quando a gente identificou e percebeu isso, a gente conseguiu a- eh, otimizar todo o pipeline deles e em 3 dias eles contrataram Caramba. esse candidato. Né? Então, o nosso processo, o processo da Mapa, ele vem para
transformar tudo que a gente acha que é subjetivo em aspectos que são realmente, e no final do dia, tangíveis, Uhum. né? E tirar toda a aposta ou toda a dúvida de um processo de contratação. E risco, né? E o risco, Que é o que você fala. exatamente. Eu acho perfeito quando você fala que, às vezes você passa no processo, chega lá, a empresa não tem nada a ver com você. É. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Sem dúvidas. E acho que também esse é um ponto central, né? A maioria das soluções de contratação do mercado estão focados 100% na empresa, né? E uma das grandes dores que a gente vê no mercado é candidato que não recebe feedback, candidato que não sabe em que ponto ficou do processo, candidato. E o nosso foco na Mapa são as pessoas, né? São Uhum. as partes. Então, entender também quem você é como pessoa e o que você está buscando ajuda a gente a poder te conectar com essa organização, com esse organismo, né, esse ecossistema que vai te ajudar a chegar nesses seus objetivos, né? Porque no final do dia é sobre gente. Sim. E como é que é o modelo de negócio de vocês? A gente é B2B, então a gente cobra diretamente as empresas, os candidatos eles podem participar de todos os nossos processos de seleção de forma gratuita. As empresas elas podem pagar para a gente tanto num modelo que é uma contratação através da gente, então a Mapa cuida de toda a parte contratual, pagamento, benefício, etc. E isso é dentro do budget, então se falam para a gente o salário dessa posição é X, aí já está incluído o nosso FII, a gente já negocia com o profissional menos o nosso FII. Uhum. E tem um outro modelo que é um modelo de contratação direta, que geralmente, inclusive, principalmente, as grandes corporações escolhem, porque tem o seu próprio processo de contratação, e que pagam para a gente um salário a ser pago ao talento. Ambos casos sempre é sucesso, né? A gente Uhum. só cobra se contrata. Legal. Eu estou fascinado com a questão do dado duro e a, a- o conhecimento, né, o aprofundamento sobre a pessoa, né? Essa questão da voz, eu tenho uma dúvida primeiro. Aquelas perguntas, aquele processo que você faz de 5 minutos com o candidato, ele é presencial ou é digital? Precisa ter a necessidade de eu falar com alguém ou pode ser responder perguntas por áudio? É 100% digital e você responde todas as perguntas por áudio. O processo ele se dá tanto na nossa plataforma, como também pode se dar por um chat de WhatsApp. Uhum. Então, é super sem fricção para quem está participando. E que tipo de características vocês observam? E como é que vocês setaram isso? É muito louco para mim entender. É Programaram, né? interessante, porque, inclusive, vem de uma evolução do próprio produto, né? Quando a gente começou a reiterar o produto e a gente começou a crescer e nenhum de nós a gente vem de recursos humanos, né? A gente vem de dados. E por vir de dados a gente, se bem não tinha a bagagem de recursos humanos, a gente é um time de pessoas empáticas que Né? entendiam como o comportamento ia se dando e ajustando com base nisso. E a gente não tinha esse foco, a gente estava muito mais focado em dado duro, né, no começo. Eh, e chegou um ponto que a gente tinha otimizado tudo que dava para otimizar e ainda assim acontecia, com certa frequência da contratação se dar e 1 mês, 2 meses depois se desfazer porque não tinha, fit. Uhum. E a razão de não ter fit nunca era técnico, sempre era cultural, né, o famoso fit cultural que agora está na moda. Sim. Eh, mas o fit cultural essencialmente é a química, né, essencialmente é o entendimento de como essas 2 partes interagem e como o projeto de empresa se relaciona com o projeto pessoal de cada um dos colaboradores, né. Então a gente falou: "Poxa, aqui tem alguma coisa, né, tá todo mundo olhando". Foi quando acendeu uma luzinha e a gente falou: "Tá todo mundo olhando para o problema pelo ângulo errado, inclusive a gente". A gente não tem que estar olhando para o problema só de uma perspectiva dura, a gente tem que estar olhando para o problema de uma perspectiva humana, Uhum. né, de uma perspectiva, eh, e vou usar essa palavra porque depois a gente converse ela, mas de uma perspectiva subjetiva que não é subjetiva, porque no final do dia a gente consegue entender as experiências não só como universais, mas também entender que cada uma dessas características da subjetividade, elas podem ser identificadas.
Então a gente sentou com uma série de profissionais que trabalham desde psiquiatras a psicólogos a analistas de voz, né? Engenheiros de inteligência de dados que entendem de voz, para identificar esses padrões e por que voz, né? A gente tentou diferentes ângulos, por exemplo, vídeo Uhum. também, mas vídeo ele gera uma autopercepção das pessoas, então elas mudam. Você, Sim. quando sabe que você está sendo observado, você tem um comportamento diferente. Quando você não se sente observado, você está literalmente gravando um áudio ou Uhum. conversando com um amigo, acontece com todo mundo. Você está gravando um áudio no WhatsApp, às vezes você nem sabe o que você falou, mas você falou, respondeu. Sim. Então, o vídeo ele traz essa naturalidade do discurso que ajuda a entender como você realmente pensa. Em câmbio, não, desculpa, o áudio. Em câmbio, o vídeo, Isso. ele tem esse desafio, né? De você estar numa reunião de Zoom, você tá se olhando, né? É, Porque você quer saber como que você tá, você quer saber como que as pessoas estão te vendo. Então, a gente queria evitar isso. E dentro do áudio, a gente consegue, hoje em dia, extrair mais de 100 mil pontos de insights, né? A partir do cruze dessas determinadas informações, que são basadas numa série de papers, de teorias. Então, vou te dar um exemplo prático, né? Tem Hoje em dia a gente consegue identificar traços potenciais de depressão a partir, da cadência da comunicação. uhum, Obviamente que esse dado sozinho não pode dizer que uma pessoa claro. tá vivendo um processo depressivo. Não, não é binário, não é taxativo. Mas isso combinado com vários outros indícios pode dizer não que essa pessoa, porque a gente não tá aqui para diagnosticar ninguém, não que essa pessoa tá vivendo um processo depressivo, mas sim que essa pessoa tem níveis de energia baixo, Uhum. por exemplo. E dentro de uma empresa que prioriza níveis de energia alto, é provável que ela se sinta incômoda e que a empresa não consiga, no longo prazo, conectar. Sim. Então, não é o melhor fit, por Isso. exemplo. Ou que essa pessoa é hiper introvertida. Então, uma vaga presencial ou híbrida talvez não é o melhor para ela, porque ela Uhum. gosta de estar trabalhando de casa. Quietinho. Então, esse tipo de coisas são os que a gente mede. Muito legal, parabéns. Eu vou testar com certeza. Ah, por favor, me É, manda pra gente seu feedback. com certeza. Eh, e para vocês, como é que é a questão de ser internacional, né? Multiculturas, multimercados, características eventualmente de vagas que seriam iguais num país serem diferentes porque estão em vários países. Eh, e se vocês estão em quantos países vocês estão e por quê, né? Eh, a ideia da multiculturalidade é parte da criação, assim, da Mapa, e eu acho que tem a ver com o fato de eu ter criado a Mapa junto com o Pablo quando eu morava no Uruguai. Então a gente já tinha esse foco, eu brasileira pensava no mercado brasileiro, ele uruguaio pensava no mercado uruguaio, eh, enfim, e a gente já pensava, como que a gente conseguia trabalhar com a América Latina, porque na empresa anterior a gente já cobria todos os mercados da América Latina, então a gente via muito potencial nesse sentido. E eu acho que às vezes a gente, como brasileiros, acaba não se percebendo tanto como latino-americano, né? E é um exercício interessante também entender quão parecido a gente é com vários outros países da região, e quantas oportunidades de negócios existem Uhum. dentro da região. Eh, mas também veio desse processo de encontrar market fit, né? De encontrar esse fit de mercado, eh, a partir de quem estava disposto a pagar pra gente também o custo do desenvolvimento de uma ferramenta como essa, né? Uhum. Então a gente começou a focar no mercado estadunidense justamente por poder criar uma relação de custo-benefício muito positiva para ambas as partes. Então, para uma empresa estadunidense contratar uma pessoa na América Latina é, às vezes, um terço do preço, né, que contratar localmente. Então, o custo da mesma qualidade de profissional nos Estados Unidos é muito mais alta, 3 vezes mais alta. Uhum. Eh, enquanto que para um talento latino-americano receber em dólares é muito interessante também. Geralmente, a Mapa paga a talentos latino-americanos 50% mais do que eles ganhariam localmente, né? Então, quando a gente viu esse ângulo, a gente falou, poxa, aqui tem uma oportunidade que até faço um link com as
a primeira coisa que a gente estava conversando, que não precisa ser uma coisa ou a outra, né? Claro. Pode ser um "e" em vez de Uhum. um "ou", né? Então a gente falou, aqui eu acho que tem uma oportunidade legal de mercado, e foi quando a coisa que também começou a virar. E eu acho que uma das coisas que mais também enche de orgulho a Mapa é ter literalmente injetado alguns milhões de dólares na América Latina nos últimos anos, né? Todo o capital que vem impactar a região Uhum. e que ajuda a desenvolver o continente, que é um continente que tem uma infinidade de talento incrível. E aí vocês estão em todos os países? Como é que é? A gente está em todos os países da América Latina, sobretudo, eh, enfim, os nossos principais mercados são Brasil, Argentina, Colômbia e México, mas depois a gente tem presença em todos os países, não só a América Latina, mas também em todos os países do Caribe. Legal. E como é que as pessoas ficam sabendo de vocês? Como é que é a estratégia de comunicação? Como funciona? A gente teve uma isso vai começar a mudar e essa segunda etapa a gente tem uma estratégia de acelerar muito mais o nosso processo de comunicação, mas nos primeiros anos, como a gente também estava muito focado em entender o nosso cliente e chegar a estar muito na linha de frente, a gente terminou fazendo muitas estratégias de boca a boca, de referidos, de, amigo traz amigo e muito trabalho braçal, no sentido de formiguinha mesmo, Uhum. de convidar pessoas, de fazer parcerias, então fazer uma parceria aqui, fazer uma parceria aí. E isso foi o que foi ajudando a gente a ir crescendo nesses últimos tempos. O que é uma estratégia que eu recomendo para todos os empreendedores que estão começando, inclusive vindo da publicidade, vindo do marketing de performance. Acho que é um erro investir em mídia antes de validar quem é o seu cliente, porque Sim. quem você acha que é o seu cliente não necessariamente é o seu cliente, e você pode gastar muito dinheiro no cliente errado. Então, validar da forma mais artesanal possível, fazendo. Tem uma frase muito comum dentro desse universo, né? Que é fazer coisas que não escalam Uhum. no começo, para depois, quando você descobre o que funciona, poder escalar. Eu acho que esse é o momento que a gente está, né? A gente descobriu o que funciona, chegou num nível de crescimento que autoriza a gente dizer, vamos colocar fichas e começar a escalar. Legal, então. E dentro do que você falou até aqui, você tinha comentado que você é uma empresa B2B. Isso. Só que existe uma necessidade, imagino eu, de ter o maior volume de possíveis candidatos para as empresas também falarem, ó, eles têm um banco de dados de candidatos muito grande e interessa para mim, além do processo seletivo e de divulgação das vagas, ter um banco de pessoas. Uhum. Isso existe? E como é que você se conecta com o B2C, nesse caso? Total. Esse ponto é chave para todo marketplace, né? Que é o famoso problema do ovo ou da galinha, né? O que Sim. vem primeiro? Primeiro vem o talento, ou o supply ou a demanda, né? Eh, e a gente tem a hipótese de que essa batalha vai ganhar quem tiver o melhor supply, porque não é só sobre ter uma base de dados gigantesca como muitas das soluções que já existem no mercado, inclusive tem, Sim. né? Os bancos de dados de trabalho tradicionais têm bases gigantescas. Se você for olhar mesmo, é tudo dado não processado, dado que a gente chama de ruído ou lixo, né? Uhum. Eh, o que a gente faz é justamente ter uma curadoria desses dados, de um lugar em que esses dados eles não só são extraídos, mas interpretados, né? Isso que é o mais difícil hoje em dia. Inclusive, hoje, apenas 0,5 de todos os dados produzidos no mundo são analisados, Uhum. né? E a gente está produzindo mais dados hoje do que a gente produzia há 10 anos, né? Tipo, digo, hoje, Somado, o né? dia de hoje. É isso. Né? Não é hoje no ano, não. No dia de hoje, a gente está produzindo mais dados. Então, a necessidade de conseguir, né, ter uma base de dados curada é fundamental. Mas isso também, volume também é importante, Uhum. sobretudo para treinar os modelos e para entender também
como que a gente consegue conectar com velocidade os nossos profissionais com as empresas. E a gente vive esse processo de seguir expandindo a nossa base de dados. Hoje a gente já conta com mais de 50 mil profissionais registrados dentro da nossa base, e a nossa expectativa é triplicar esse número em 2025, né? E esse processo de crescimento da nossa base de talentos foi um processo puramente orgânico, né? De fato, inclusive, a nossa presença em redes sociais, vai no nosso LinkedIn, das 40 mil pessoas, 50 mil pessoas que seguem a gente no LinkedIn, se deu de forma 100% orgânica. E por quê? Porque pela primeira vez uma empresa de recrutamento olha para as pessoas com uma perspectiva humana e olha para o candidato como igual no jogo, né? Claro. Igual na mesa, porque tem uma percepção antiga, muito antiga, de que a empresa é que dita as regras do jogo, né? Uhum. E isso mudou. E precisa mudar. E se não mudou, a gente está forçando que mude. Porque no final do dia, o candidato, o profissional é quem faz a empresa. A empresa é feita de pessoas, Claro. né? Então, entender o que você traz para a mesa, entender a sua subjetividade, entender as suas características e se conectar com o que realmente faz sentido, faz com que amanhã você me traga outras 5 pessoas, outras 10 pessoas, outras 20 pessoas. E esse efeito de rede é o que vem construindo a reputação da Mapa. Show. E próximos passos? De produto, de mercado, como vocês enxergam ali os próximos 2 anos? Como Nos próximos 2 anos, o nosso objetivo é consolidar a nossa presença dentro do mercado estadunidense, né. A Mapa vem crescendo de forma muito acelerada, né, a gente vem crescendo, 2 dígitos mês a mês, eh, mas só começamos, né. Então é um mercado gigantesco, é um mercado com muitas oportunidades, é um mercado que agora a gente se sente pronto também a dar passos mais largos. uhum, Dentro desses objetivos, a gente quer crescer, significativamente nos próximos 2 anos, então a gente tem um projeto de crescimento ambicioso de 10 vezes nos próximos 10 anos, com um objetivo, 2 anos. sobretudo 2 anos, exatamente, 2 anos. 10 vezes em 2 anos, Isso. exatamente. Eh mas entendendo que isso, sobretudo, se reflete em impacto dentro do continente, né. Uma coisa que pra gente sempre foi muito relevante é entender como que a gente consegue equilibrar o jogo também, não só nesse nível micro que eu te comentava de, tipo, candidato empresa, mas também no nível global geopolítico, Uhum. né, de países em desenvolvimento e, eh eh, potências globais financeiras. Então, como que a gente consegue fazer essa equiparação do jogo através dessa transferência de não só de conhecimento, mas também de recursos ao continente latino? Legal. Estamos caminhando para o final, infelizmente. Eh, a gente sempre gosta de perguntar, assim, um aprendizado que você teve ao longo da vida, que fez muita diferença para você e que você achar interessante dividir com outras pessoas. Eh, eu acho que alguns me vêm na cabeça, assim, porque eu acho que a vida é aprendizados. Uhum. Se você não tá aprendendo, não tá vivendo. Mas um que é muito forte para mim, e que eu tenho trabalhado cada vez mais, porque eu sinto que eu aprendi, mas que eu ainda estou colocando em prática, é jogar o meu próprio jogo. Uhum. Eu acho que a gente, sobretudo quando a gente vai empreender e quando a gente se expõe, né, em colocar uma coisa no mundo e essa coisa é o seu filho, né, e e e é difícil não se comparar, né, é difícil não ver outras histórias e a verdade é que esses processos só fazem com que você perca, Uhum. né, e perca inclusive foco no que é importante para sua trajetória, né. E que cada trajetória é única e que no final do dia o que a gente está vivendo não é um sprint, né, é uma maratona, então Sim. você não pode morrer nos primeiros 100 metros, né, você precisa durar os próximos 10 anos. Uhum. Então nesse contexto eu acho que para mim um aprendizado que eu transmito e converso sempre com outros colegas que são fundadores é jogar o seu próprio jogo, né, se você joga o seu próprio jogo, você não tem como perder. Sim. Ter
referências, ter conhecimento, entender o que está acontecendo no mundo, mas a partir de um lugar de inspiração e não de comparação. Perfeito. Sara, muito obrigado. Ah, eu que agradeço, Foi Rodrigo, um um papo prazer. muito legal, assim. A Mapa é uma empresa com uma proposta de valor e uma ideia muito diferente, a entrega também é muito diferente. Certamente eu quero me aprofundar um pouco mais nisso também para conhecer melhor. Por favor. Então, parabéns pela história, parabéns pela Mapa. Obrigado por ter aceitado o convite da Wadoane para estar aqui hoje. E se quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Ah, quero agradecer a você, Rodrigo, por toda a generosidade também nesse papo e a todos as pessoas que estão assistindo enfim, né, compartilhando com a gente esse momento que é super especial para mim poder falar sobre a Mapa, é poder falar sobre pessoas e sobre conexões e o que esse tipo de podcasts e encontros permite é justamente conectar ainda com mais pessoas, né? Então, quero convidar todo mundo a entrar na Mapa, a entender as oportunidades que a gente tem, aprovar o nosso processo de seleção, a se candidatar a oportunidades no exterior e também a todas as empresas aqui no Brasil, lá fora, que trabalham com talento latino-americano, que são empresas que trabalham de forma remota, que acessam talentos de diferentes países, que têm uma perspectiva globalizada, de provar a nossa ferramenta e entender o valor de apostar nas pessoas corretas. Maravilha. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, estamos terminando aqui mais um episódio do Inspiração Empreendedoras, um podcast, um conteúdo da Wadoane Foundation. Muito obrigado pela audiência. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.